Ei, o que você está fazendo com o meu carro? A frase explode no silêncio do estacionamento como um choque seco, inesperado. Não há música, não há introdução. Apenas a voz carregada de tensão, ecoando diante de um estádio ainda iluminado depois de uma partida beneficente. Um homem ajoelhado ao lado de uma roda se assusta. O corpo dele treme. As mãos, sujas de graxa e poeira, congelam no ar. Uma barra de ferro improvisada escorrega e cai no chão, fazendo um som metálico que parece ainda mais alto naquele momento. Por alguns segundos, ninguém se mexe. A câmera aberta mostra o cenário. O enorme estádio no fundo, bandeiras do Brasil tremulando lentamente, pessoas caminhando em pequenos grupos, ainda vestindo camisas verdes e amarelas, conversando, rindo, indo embora depois do jogo. No meio de tudo isso, dois homens parados, separados por um mal-entendido que ninguém planejou. A voz volta, agora mais próxima, mais dura. Eu só me afastei por alguns minutos. O homem de uniforme simples levanta devagar. O rosto é marcado pelo sol, pelo cansaço de muitos dias iguais. Ele tenta falar, mas as palavras não saem de imediato. A câmera corta para o rosto de Kaká. Não é o Kaká dos gramados, sorrindo para as câmeras. É um Kaká cansado, suado, ainda respirando forte depois do jogo. O olhar está tenso, o corpo inclinado para a frente, o dedo apontado. A pergunta que prende o espectador surge sem ser dita. E se você estivesse no lugar dele, alguns minutos antes? Depois do apito final da partida beneficente, Kaká caminhava tranquilamente pelo estacionamento. O jogo tinha sido leve, cheio de crianças nas arquibancadas, aplausos sinceros, aquele clima raro em que o futebol parecia apenas alegria. Kaká ainda acenava para alguns torcedores quando chegou perto do carro. Foi então que percebeu algo errado. A traseira parecia baixa demais. Ele parou, franziu a testa, deu a volta no carro e se agachou. O pneu estava completamente murcho, quase colado no chão. Kaká soltou um suspiro curto, daqueles que misturam surpresa e cansaço. Não é possível, murmurou. Abriu o porta-malas rapidamente, procurando o estepe, o macaco, as ferramentas. Remexeu, afastou bolsas, puxou o fogo. O estepe estava lá, mas faltavam ferramentas essenciais. Algo tinha ficado para trás em alguma troca recente, em alguma revisão esquecida. Ele fechou o porta-malas com mais força do que pretendia. Olhou ao redor. O estacionamento já estava esvaziando. A maioria dos jogadores tinha ido embora. Alguns funcionários caminhavam apressados. Ninguém parecia disponível naquele momento. Kaká pegou o celular, tentou ligar para alguém da organização. Sem sinal. Tentou de novo. Nada. Por alguns segundos, ficou parado, respirando fundo. Só falta essa, pensou. Ao longe, viu uma porta lateral do estádio ainda aberta, com luz acesa. Talvez alguém tivesse ferramentas. Talvez alguém pudesse ajudar. Kaká olhou mais uma vez para o carro. Tomou uma decisão rápida e começou a caminhar naquela direção. Não ficaria fora muito tempo. 2, 3 minutos no máximo. O carro ficou ali, sozinho. Quando Kaká voltou, ainda de longe, algo chamou sua atenção. Ele diminuiu o passo. Havia alguém perto do carro. Um homem estava ajoelhado junto à roda dianteira, inclinado, concentrado em alguma coisa. De longe, Kaká não conseguia ver exatamente o que ele fazia. Apenas via o movimento das mãos, o corpo inclinado, muito próximo do carro. O coração de Kaká acelerou. Não foi um pensamento racional. Foi instinto. Carro com problema. Ele tinha acabado de se afastar. Um desconhecido mexendo na roda. A mente preencheu o resto sozinha. Kaká apressou o passo, sentindo o cansaço nas pernas, a adrenalina subindo. Quando chegou perto o suficiente, a frase saiu antes que ele pudesse controlar o tom. Ei, o que você está fazendo com o meu carro? O homem se assustou visivelmente. Tentou se explicar, mas a voz saiu embolada. Eu vi o senhor antes, disse, apontando para a roda. O pneu. Algumas pessoas que passavam mais ao fundo diminuíram no passo. Olhares curiosos. Murmúrios. O que está acontecendo ali?
Será que estão roubando o carro dele? Sempre tem confusão depois dos jogos. Kaká sentiu o corpo tenso. Deu mais um passo à frente. Eu só me afastei por alguns minutos, disse, tentando manter a voz firme. E quando volto encontro você mexendo no meu carro. O homem levantou as mãos lentamente, num gesto quase automático de quem já passou por situações parecidas. Eu só queria ajudar, disse, com a voz baixa. Kaká respirou fundo, tentando se acalmar. Olhou para a roda, para o chão, para as mãos sujas de graxa do homem. E então percebeu algo. No chão, havia pedaços de madeira posicionados com cuidado, formando uma base improvisada. A barra de ferro não estava forçando a lataria, mas encaixada de forma precisa no parafuso da roda. Não havia marcas de arrombamento, nenhum vidro mexido, nenhuma porta aberta. Ele se agachou lentamente, analisando melhor. Alguns parafusos já tinham sido afrouxados. Com cuidado, Kaká levantou o olhar. Você estava tentando trocar o pneu? Perguntou, agora em outro tom. O homem assentiu. Eu vi o senhor tentando antes, explicou. O pneu estava vazio. Vi que o senhor não tinha ferramenta. Eu trabalho aqui perto. Pensei que talvez pudesse ajudar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Kaká sentiu o rosto esquentar. A tensão que antes parecia justificável agora se transformava em outra coisa. Constrangimento. Eu fui buscar ferramentas, disse Kaká, mais baixo. Quando voltei e vi você aqui, achei que... Ele não terminou a frase. Não precisava. O homem entendeu. Apenas deu um leve sorriso cansado. Acontece, respondeu. Kaká passou a mão pelo rosto. Respirou fundo. Me desculpa, disse. Eu me precipitei. O homem não respondeu de imediato. Apenas voltou a se ajoelhar, pegou a barra de ferro e retomou o trabalho como se nada tivesse acontecido. Se o senhor puder segurar aqui, disse, apontando para a madeira, ajuda bastante. Kaká obedeceu sem pensar. Ajoelhou-se ao lado dele, segurando a base improvisada. Por alguns minutos, os dois trabalharam em silêncio. O som do metal girando, o esforço visível, a respiração pesada. Kaká observava aquelas mãos calejadas, o cuidado nos movimentos, a paciência. Não havia pressa, não havia nervosismo. Apenas alguém tentando resolver um problema que não era seu. Você trabalha aqui no estádio? Perguntou Kaká, quebrando o silêncio. Faço a limpeza do lado de fora, respondeu o homem. Em dia de jogo, a gente sai tarde. Kaká assentiu. Deve ser cansativo. É, respondeu o homem. Mas é trabalho. Alguns segundos depois, ele acrescentou, quase como quem fala consigo mesmo. Melhor do que não ter. A frase ficou no ar. O pneu finalmente se soltou. O homem enxugou o suor da testa com o antebraço, deixando uma marca escura na camisa. O estepe está em bom estado? Perguntou. Está, respondeu Kaká. Só faltavam as ferramentas. Acontece, disse o homem. Às vezes a gente tem tudo, menos o que precisa na hora. Kaká sentiu um aperto no peito sem saber exatamente por quê. O estepe foi colocado, os parafusos apertados com cuidado. Tudo feito com calma, mesmo com ferramentas improvisadas. Quando terminou, o homem deu 2 tapinhas na roda e se levantou. Pronto, dá para ir tranquilo até um lugar melhor para arrumar direito. Kaká se levantou também. Obrigado, disse, sincero. De verdade. O homem limpou as mãos no pano que trazia no bolso. Imagina. Começou a juntar suas coisas. Qual é o seu nome? Perguntou Kaká. O homem hesitou por um instante. Não importa, respondeu. O importante é que deu certo. Ele colocou o boné, fez um leve aceno com a cabeça e começou a se afastar. Kaká ficou parado, observando aquela figura simples se perder no estacionamento quase vazio. Por algum motivo, algo dentro dele não estava em paz. E ele ainda não sabia que aquela noite seria apenas o começo de uma história que mudaria muito mais do que um pneu furado. O homem se afastava lentamente pelo estacionamento, misturando-se às poucas pessoas que ainda caminhavam em direção à saída do estádio.
O barulho dos passos ecoava no asfalto, misturado ao som distante de risadas e conversas que iam se dissipando à medida que a noite avançava. Kaká ficou parado por alguns segundos a mais do que o normal. Ele já tinha entrado no carro, já tinha ligado o motor, mas ainda não tinha arrancado. Olhava pelo retrovisor, tentando encontrar novamente aquela figura simples, agora quase invisível à distância. Algo não encaixava. Não era apenas gratidão. Não era só o alívio de poder ir embora sem problemas. Era uma sensação incômoda, silenciosa, como uma pergunta sem resposta martelando por dentro. Kaká desligou o motor. Desceu do carro outra vez. O homem já estava alguns metros à frente quando ouviu a voz atrás dele. Espera, por favor. Ele parou, virou-se devagar, com um olhar confuso. Aconteceu mais alguma coisa? Perguntou. Kaká caminhou até ele. Eu não agradeci direito, disse, um pouco sem jeito. Você me ajudou quando não precisava. E eu ainda fui grosseiro no começo. O homem deu de ombros. Não leva isso a sério, respondeu. O senhor estava nervoso. A naturalidade daquela resposta incomodou Kaká mais do que qualquer crítica. Mesmo assim, insistiu Kaká, você podia ter ido embora. Mas ficou. O homem sorriu de leve, um sorriso cansado, sem orgulho. Eu já vi muita gente precisar de ajuda, disse. Às vezes, quando a gente pode fazer alguma coisa, faz. Amanhã pode ser comigo. Kaká respirou fundo. Você tem certeza que não quer nada? Perguntou. Nenhum dinheiro, pelo menos? O homem balançou a cabeça negativamente, quase ofendido. Não foi por isso que eu ajudei, respondeu, com firmeza. Se fosse para cobrar, eu não tinha parado. O silêncio voltou a se instalar entre os dois. Não era um silêncio desconfortável. Era um silêncio cheio de significado. Qual é o seu nome? Perguntou Kaká novamente, agora com mais cuidado. O homem hesitou. João, respondeu, depois de alguns segundos. Mas não importa muito. Kaká repetiu o nome em voz baixa. João. O homem assentiu e voltou a se afastar. Kaká ficou observando até ele desaparecer completamente de vista. Só então voltou para o carro. Dessa vez, ligou o motor e saiu do estacionamento. Mas a cabeça estava longe. Durante o trajeto até casa, Kaká não ligou o rádio. Não atendeu mensagens. Dirigia em silêncio, com os olhos fixos na estrada, enquanto as cenas da noite se repetiam na mente como um filme insistente. O momento em que levantou a voz. O olhar assustado. As mãos sujas de graxa. A frase simples, eu só vi alguém precisando de ajuda. Kaká se perguntou quantas vezes tinha passado por pessoas como João sem realmente vê-las. Quantas vezes o mundo tinha ensinado a desconfiar antes de compreender. Quando chegou em casa, estacionou o carro e ficou alguns segundos sentado, com as mãos apoiadas no volante. Isso não acabou, murmurou para si mesmo. Dentro de casa, tudo estava silencioso. Kaká deixou as chaves sobre a mesa, tirou os tênis e se jogou no sofá. Fechou os olhos, mas a mente continuava acelerada. Ele tentou racionalizar. Tudo foi resolvido. O pneu foi trocado. Cada um seguiu seu caminho. Mas algo dentro dele não aceitava essa explicação simples. Não era sobre o pneu. Era sobre o gesto. Era sobre o contraste entre o julgamento rápido e a bondade tranquila. Kaká se levantou, foi até a cozinha e pegou um copo d'água. Bebeu devagar, apoiado na pia. Olhou para o próprio reflexo no vidro da janela. Quantas pessoas, naquela mesma noite, tinham ajudado alguém sem esperar nada em troca? Poucas, e ele tinha tido a sorte de encontrar uma delas. A madrugada avançou. Kaká foi para o quarto, deitou-se. Virou de um lado para o outro. O sono vinha em ondas curtas, sempre interrompido por pensamentos. Ele lembrava do jeito como João tinha se abaixado novamente para terminar o trabalho mesmo depois de ser acusado. Lembrava da calma, da ausência de ressentimento. Por volta das 3 da manhã, Kaká abriu os olhos de vez. Sentou-se na cama. Não dá, sussurrou. Levantou-se, foi até a janela e abriu a cortina. A cidade dormia. Luzes distantes piscavam. Em algum lugar,
João provavelmente já estava descansando para acordar cedo e voltar ao trabalho. Ou talvez nem tivesse dormido ainda. Kaká sentiu um aperto no peito. Ele não sabia exatamente o que faria. Só sabia que precisava fazer alguma coisa. Na manhã seguinte, Kaká acordou cedo. Tomou banho, vestiu roupas simples e tomou um café rápido, quase sem sentir o gosto. Pegou o telefone e fez algumas ligações. Falou com a organização do evento beneficente. Ontem à noite, depois do jogo, disse, tinha um pessoal da limpeza trabalhando do lado de fora do estádio. Certo? Sim, respondeu a pessoa do outro lado da linha. Bastante gente, inclusive. Eu preciso encontrar um deles, explicou Kaká. Um homem chamado João. Houve uma breve pausa. Aconteceu algum problema? Não, respondeu Kaká rapidamente. Pelo contrário, ele me ajudou. Algumas horas depois, Kaká recebeu uma ligação de volta. Encontramos o João que você descreveu, disse o coordenador. Ele trabalha na limpeza externa há alguns anos. Mora numa região simples, não muito longe do estádio. Kaká pediu o endereço. Quando desligou, ficou alguns segundos em silêncio, olhando para o telefone. Ele ainda poderia desistir. Poderia dizer a si mesmo que já tinha feito o suficiente, que não era sua responsabilidade. Mas algo dentro dele não permitia. Kaká entrou no carro e seguiu o caminho indicado. À medida que se afastava das áreas mais conhecidas da cidade, o cenário mudava. Prédios altos davam lugar a casas simples. Ruas largas se transformavam em vias estreitas. O trânsito diminuía. Ele estacionou alguns metros antes do endereço. Desceu do carro devagar. O lugar era simples, mas cheio de vida. Crianças brincavam na rua. Um rádio tocava música baixa em alguma casa. Pessoas conversavam nas portas. Kaká respirou fundo. Caminhou até a casa indicada e bateu a porta. Depois de alguns segundos, ela se abriu. João apareceu, visivelmente surpreso. O senhor, disse, sem completar a frase. Eu precisava falar com você, respondeu Kaká. Se não for um mau momento. João hesitou, depois abriu mais a porta. Pode entrar, disse. Só não repara. É simples. Não tem problema, respondeu Kaká. Dentro da casa, tudo era modesto. Móveis antigos, mas bem cuidados. Um sofá gasto. Uma mesa pequena. Um ventilador barulhento girando no canto. Uma criança apareceu na porta do quarto, olhando curiosa. Pai, chamou. João sorriu. Já volto, disse para o filho. Kaká sentiu o coração apertar. Pai, eles se sentaram. Eu fiquei pensando no que aconteceu ontem, começou Kaká, e não consegui simplesmente seguir em frente. João sorriu de leve. Não precisa se preocupar com isso. Preciso sim, insistiu Kaká. Eu te julguei. E você me ajudou mesmo assim. João deu de ombros. A gente aprende a lidar com isso. Essa frase ficou ecoando na mente de Kaká. Aprender a lidar. Kaká olhou ao redor, viu a simplicidade da casa, ouviu o ventilador rangendo, sentiu o peso da realidade que não aparecia nos estádios nem nas câmeras. Você trabalha todos os dias? Perguntou. Quase todos, respondeu João. Quando tem jogo, é certeza. E vai trabalhar como? Kaká perguntou, quase sem perceber. De bicicleta, respondeu João, apontando para fora. Kaká assentiu lentamente. Ele já sabia. Ao se levantar para ir embora, Kaká disse, eu vou voltar. João franziu a testa. Voltar para quê? Kaká sorriu, mas não explicou. Confia em mim. Ao sair, Kaká entrou no carro com uma certeza clara no peito. Aquela história ainda não tinha chegado ao fim. E, pela primeira vez desde a noite anterior, ele sentiu que estava no caminho certo. Kaká saiu da casa de João devagar, quase em silêncio, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar algo frágil que tinha acabado de se formar dentro dele. O portão simples se fechou atrás, e por alguns segundos ele ficou parado na calçada, respirando fundo, olhando a rua estreita, as casas coladas umas às outras, os fios elétricos cruzando o céu como linhas confusas. Entrou no carro, fechou a porta, mas não ligou o motor imediatamente. A imagem do menino parado na porta,
chamando pai. Continuava viva demais. Kaká apoiou a testa no volante por um instante. Ele já tinha conhecido histórias difíceis. Já tinha ouvido relatos de superação. Já tinha visitado comunidades carentes, participado de campanhas, doado dinheiro. Mas aquilo era diferente. Não havia palco. Não havia câmera. Não havia discurso. Havia apenas um homem simples que ajudou sem saber quem estava ajudando. Kaká ligou o carro e foi embora. Mas o caminho de volta parecia mais longo do que realmente era. As ruas passavam pela janela, mas ele mal percebia. A mente estava presa naquela casa pequena, naquele ventilador barulhento, naquela bicicleta encostada do lado de fora. Naquela noite, Kaká não conseguiu dormir. Deitou-se cedo, tentou fechar os olhos, mas a cabeça não desligava. Virava de um lado para o outro. Sentia o corpo cansado, mas a mente desperta, inquieta. A frase voltava, insistente. A gente aprende a lidar com isso. Aprender a lidar com o quê? Com desconfiança. Com ser julgado antes de ser ouvido. Com ser invisível. Kaká abriu os olhos e olhou para o teto escuro do quarto. Pensou em quantas vezes, sem perceber, tinha passado por pessoas como João. Pensou em quantas vezes o mundo tinha ensinado a se proteger primeiro e entender depois. Ele se levantou da cama e foi até a cozinha. Pegou um copo d'água, bebeu devagar, apoiado na pia. A casa estava em silêncio absoluto. Nem mesmo o som distante da cidade chegava ali. Isso não é justo, murmurou, mais para si mesmo do que para o mundo. Voltou para o quarto, sentou-se na cama, passou as mãos pelo rosto. Não era culpa o que ele sentia, era responsabilidade. Responsabilidade de quem teve oportunidades. Responsabilidade de quem foi visto. Responsabilidade de quem teve escolhas. O relógio marcava quase 4 da manhã, quando Kaká finalmente se deitou outra vez. Dormiu pouco, dormiu mal. Sonhou com fragmentos confusos. O estacionamento, o som do metal, o olhar assustado, a criança. Quando acordou, o sol já entrava pelas frestas da janela. Kaká levantou-se com o corpo pesado, mas a mente estranhamente clara. Tomou banho, vestiu roupa simples, sentou-se à mesa do café. Comeu quase nada. O gosto parecia não existir. Ele sabia que precisava agir. Não por impulso, não por emoção vazia, mas de forma certa. Kaká pegou o telefone e fez algumas ligações. Falou com um amigo próximo, alguém de confiança, explicou rapidamente a situação sem entrar em detalhes desnecessários. Depois, ligou para uma concessionária. Eu preciso comprar um carro, disse. Um carro novo. Do outro lado da linha, a voz soou animada. Claro. Para quando? Kaká respirou fundo. Para hoje. Houve um breve silêncio. Hoje? Hoje, confirmou Kaká. Sem divulgação. Sem anúncio. Sem nada. Ele desligou e ficou alguns segundos olhando para o telefone. Era isso. Mas ainda faltava algo. Kaká não queria que aquilo fosse apenas um presente caro. Não queria que João se sentisse pequeno diante do gesto. Não queria que parecesse caridade. Ele precisava que fosse reconhecimento. Antes de sair, Kaká voltou a pensar na casa simples, no menino, na bicicleta. Pegou o carro e dirigiu novamente até o bairro onde João morava. Não para entrar, não para anunciar nada, apenas para observar. Estacionou do outro lado da rua, manteve distância. João saiu de casa pouco depois. Vestia roupas simples de trabalho. Cumprimentou alguns vizinhos, ajeitou a mochila, pegou a bicicleta. O menino apareceu na porta e acenou. João respondeu com um sorriso cansado, mas sincero. Kaká observou tudo em silêncio. Viu João subir na bicicleta e pedalar, desaparecendo na esquina. Foi ali que a decisão se tornou definitiva. Não era apenas sobre ajudar alguém. Era sobre respeitar quem nunca deixou de ajudar os outros, mesmo tendo pouco. Kaká saiu dali e seguiu para a concessionária. O processo foi rápido. Escolheu um carro simples, resistente, novo. Nada exagerado, nada ostentoso. Algo que resolvesse problemas reais. Ir ao trabalho, levar o filho à escola, facilitar a vida. Quando recebeu as chaves,
Kaká sentiu um aperto no peito. Ele sabia que aquele momento não era sobre ele. Era sobre o que viria depois. Horas mais tarde, com o carro pronto, Kaká dirigiu até o bairro novamente. Desta vez, não estacionou longe. Parou exatamente em frente à casa de João. Algumas pessoas olharam curiosas. Um carro novo ali chamava a atenção. Janelas se abriram. Conversas cessaram. Kaká desligou o motor, respirou fundo e desceu. Ficou alguns segundos parado ao lado do carro, olhando ao redor. Não havia pressa. Não havia ansiedade. Apenas a consciência de que aquele momento precisava ser vivido com verdade. A porta da casa se abriu. João apareceu, visivelmente surpreso ao ver Kaká ali novamente. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, preocupado. Kaká sorriu de leve. Não, respondeu. Eu prometi que voltaria. João franziu a testa. Mas, voltar para quê? Kaká não respondeu de imediato. Apenas fez um gesto com a cabeça, indicando o carro estacionado à frente. João seguiu o olhar. Demorou alguns segundos para entender. Esse carro, começou, confuso. O senhor está esperando alguém? Kaká balançou a cabeça. Estou esperando você. João riu nervosamente. Não, deve ter algum engano. Kaká deu alguns passos à frente. Não tem engano nenhum. João olhou em volta, como se procurasse confirmação nos vizinhos. Eu não posso aceitar isso, disse, imediatamente. Eu não fiz nada para isso. Kaká respirou fundo. Você fez sim. João balançou a cabeça. Eu só ajudei. Exatamente, respondeu Kaká. Você só ajudou. O silêncio tomou conta da rua. João passou a mão pelo rosto, visivelmente nervoso. Isso é coisa demais, disse. Eu não ajudei para ganhar nada. Kaká se aproximou mais um pouco, falando com calma. Eu sei, disse. E é por isso mesmo que eu estou aqui. João abaixou o olhar. Eu não sabia quem o senhor era, murmurou. Kaká sentiu o nó na garganta. E isso torna tudo ainda mais importante. João respirava fundo, tentando conter as lágrimas. Eu não sei nem o que dizer. Kaká colocou as chaves na mão dele. Não precisa dizer nada, disse. Só precisa continuar sendo quem você é. João fechou a mão em torno das chaves, tremendo. A criança apareceu na porta, olhando a cena sem entender completamente. Pai, chamou. João se abaixou, abraçou o filho, chorando abertamente agora. Os vizinhos observavam em silêncio, alguns com lágrimas nos olhos, outros apenas parados, respeitando aquele momento. Kaká deu um passo para trás, sentindo o coração bater forte. Ele sabia que aquela cena não precisava de palavras. Ali, naquele instante, algo tinha mudado. Não apenas para João, mas para ele também. E ainda faltava o último capítulo dessa história. João continuava parado, as chaves ainda fechadas na mão, como se aquele objeto pequeno tivesse um peso impossível de sustentar. O silêncio da rua era tão profundo que parecia amplificar cada respiração, cada soluço contido, cada olhar curioso vindo das casas ao redor. O carro novo estava ali, real demais para ser ignorado e real demais para ser aceito facilmente. Eu não posso, João repetiu, a voz falhando. Eu não posso aceitar isso. Kaká não respondeu imediatamente. Ele sabia que aquele momento não podia ser apressado. Sabia que não se tratava de convencer, mas de permitir que João entendesse. Olha para mim, disse Kaká, com suavidade. João levantou os olhos lentamente. Estavam vermelhos, marejados, cheios de uma mistura confusa de gratidão, medo e incredulidade. Ontem à noite, começou Kaká. Quando eu voltei e te vi ajoelhado perto do meu carro, eu vi um problema. Não vi uma pessoa. João engoliu em seco. Eu levantei a voz, continuou Kaká. Eu desconfiei. Eu te julguei sem te conhecer. Alguns vizinhos abaixaram o olhar. Outros assentiram em silêncio, como quem reconhece aquela cena em outras formas, em outros dias. Mesmo assim, Kaká fez uma pausa. Você ficou. Você ajudou. Você não foi embora. João respirava com dificuldade agora. Porque era o certo, murmurou. Exato, disse Kaká. E é isso que eu vim reconhecer.
João balançou a cabeça, ainda resistindo. Mas isso é demais. Um carro novo, isso muda tudo. Kaká assentiu lentamente. Muda, respondeu. E é exatamente por isso que ele existe. Ele deu alguns passos até o carro, colocou a mão sobre o capô e voltou-se para João. Esse carro não é um prêmio, disse. Não é um pagamento. E não é caridade. João franziu a testa. Então o que é? Kaká respirou fundo antes de responder. É respeito. A palavra pareceu atravessar a rua inteira. Você ajudou alguém sem saber quem ele era, continuou Kaká. Sem esperar nada. Sem pedir nada. Sem se aproveitar da situação. Ele deu mais um passo à frente. O mínimo que eu posso fazer é garantir que um homem assim tenha condições melhores de viver. Não porque ele é pobre, mas porque ele é correto. João passou a mão pelo rosto, agora sem tentar esconder as lágrimas. A gente quase nunca é visto assim, disse, com a voz quebrada. Normalmente, só veem a roupa, o lugar onde a gente mora, o jeito que a gente fala. Kaká sentiu o nó apertar no peito. Eu sei, respondeu. E é por isso que essa história precisava terminar diferente. A criança se aproximou mais uma vez, segurando a barra da camisa do pai. Pai, é nosso? Perguntou, apontando para o carro. João se abaixou rapidamente, abraçando o filho com força. Eu acho que sim, respondeu, chorando abertamente agora. O menino sorriu, sem entender completamente, mas sentindo a emoção do momento. Kaká se afastou alguns passos, dando espaço àquela cena que não precisava de interferência. Os vizinhos começaram a se aproximar com cuidado. Não havia aplausos, não havia gritos, apenas olhares emocionados, alguns sorrisos tímidos, algumas lágrimas discretas. João se levantou devagar e caminhou até o carro. Tocou a porta com a ponta dos dedos, como se tivesse medo de que desaparecesse. Eu só queria ajudar, repetiu, quase para si mesmo. Kaká respondeu com a frase que selava tudo. Às vezes, ajudar muda mais do que a vida de quem recebe. Muda a de quem observa. João entrou no carro com cuidado, sentou-se no banco do motorista e segurou o volante com as duas mãos. Ficou ali por alguns segundos, respirando fundo. Girou a chave. O motor ligou suavemente. O som ecoou pela rua simples como algo novo, quase simbólico. As crianças sorriram. Uma vizinha levou a mão ao peito. Alguém enxugou os olhos. João saiu do carro, ainda emocionado, e voltou até Kaká. Eu prometo, disse, que nunca vou esquecer isso. Kaká balançou a cabeça. Não precisa prometer nada, respondeu. Só continue sendo quem você é. Eles se abraçaram brevemente. Um abraço simples, sem pose, sem câmera. Kaká voltou para o próprio carro e entrou. Antes de ir embora, abaixou o vidro. Obrigado por me lembrar do que realmente importa, disse. João apenas assentiu, incapaz de falar. Kaká deu partida e saiu devagar, deixando para trás uma rua diferente da que tinha encontrado. Não porque o lugar tivesse mudado, mas porque algo invisível tinha se transformado ali. No caminho de volta, Kaká dirigia em silêncio. Não havia euforia. Não havia orgulho. Havia paz. Ele sabia que aquela história não terminava naquele dia. Sabia que João teria novos desafios, novas dificuldades. Mas também sabia que, a partir daquele momento, as possibilidades eram outras. E, mais importante ainda, Kaká sabia que ele mesmo tinha saído daquela história diferente. Horas depois, já longe dali, Kaká sentou-se sozinho e pensou em quantas histórias parecidas existiam por aí. Todos os dias, passando despercebidas. Quantas pessoas ajudam em silêncio? Quantas são julgadas antes de serem ouvidas? Quantas nunca recebem reconhecimento algum? E foi ali que ele entendeu. Essas histórias precisam ser contadas, não para exaltar quem ajuda, mas para lembrar o mundo de que a humanidade ainda existe. A voz final entra, calma, profunda, como quem conversa diretamente com quem assiste. Talvez você nunca tenha um carro para dar. Talvez nunca esteja diante de uma grande decisão. Mas todos os dias, você pode escolher não julgar. Pode escolher ajudar.
Pode escolher enxergar pessoas onde o mundo só vê problemas. Uma pausa curta. Se essa história tocou você, acompanhe o canal para mais histórias humanas, mensagens de vida, lições que inspiram e storytelling com grandes nomes do futebol e pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias. A imagem final não é do carro. É de João, de mãos dadas com o filho, olhando para frente. E a sensação que fica é simples, mas poderosa. A verdadeira grandeza não grita. Ela age.